nós vamos conversar com o jornalista, escritor, especialista na cobertura de pautas ligadas às relações internacionais e ao combate à corrupção, Jamil Chad. Bom dia, Jamil. Bom dia, meu caro, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece sua presença aqui. Jamil, e nós estamos tendo a Copa do Mundo de Futebol e, como todos sabem, né, qualquer evento esportivo dessa grandiosidade é impossível a gente dissociar tanto do contexto geopolítico quanto do contexto local de direitos humanos, contexto político e social em suma. E você publicou um artigo, Jamil, chamado Carta para a FIFA, falando justamente desse evento. Jamil, eu queria que você falasse a respeito do que simboliza na prática uma Copa do Mundo ser realizada em um país como o Catar. Meu caro, olha, antes de mais nada, aquele argumento de que sim, a Copa precisa ir para o mundo inteiro, que ela não pode ser uma exclusividade das grandes potências, isso tudo é verdade, sem dúvida nenhuma. E sim, ela precisa ser democratizada. Agora, o que nós vemos, e na verdade isso é desde 2010, quando o Catar foi escolhido, é que a Copa do Mundo foi usada justamente por uma elite no poder no Catar, um regime autoritário, para vender a sua imagem como um regime moderado, como um país moderno e, claro, como uma espécie de fachada para violações de direitos humanos, essas violações que são bastante graves. Então, só para a gente colocar num contexto, o Catar, eu estava lá em 2010, naquele momento que o Joseph Blatter, presidente da FIFA, naquele momento abriu o envelope com o nome do Catar. O Catar tinha sido, na avaliação técnica da FIFA, a pior candidatura de todas. A pior. Na verdade, ele só tirou a nota mínima, quer dizer, ele só não tirou menos do que a nota mínima por um arranjo político. Porque se ele tivesse tirado menos do que a nota mínima para passar, vamos dizer assim, de fase, ele teria sido excluído do processo. Então, era a pior candidatura de todas. A pior. E aí, claro, quando o anúncio foi feito, a pior candidatura venceu. A pergunta é como, obviamente. Então, é uma Copa que, em termos de direitos humanos, é uma Copa extremamente complicada. Eu coloco como imoral, porque, de fato, você na verdade, esfrega na cara dos ativistas de direitos humanos, dos defensores, de tanta gente que luta justamente por isso tudo, dizendo, olha, esse regime aqui que viola todas essas regras, ele sim é premiado com uma Copa do Mundo. Então, é extremamente complicado. Não estou dizendo aqui, meu caro, não vamos ver, não vamos torcer, não é nada disso. Agora, na hora de torcer, vamos saber o que é que nós estamos vendo. Vamos ter consciência de que aquelas imagens bonitas, aqueles dias ensolarados no deserto, etc., que aquilo ali é só uma parte da história, que a história é muito mais complicada. Inclusive, hoje eu estou publicando no UOL uma segunda parte, basicamente, daquela matéria, mostrando o seguinte, que o Catar, desde aquele momento de 2010, foi às compras no mundo, comprou grandes ativos do planeta, e aí do Ocidente, principalmente. Vou te dar um exemplo. O Empire State Building, né, em Nova York, 10% do prédio é do Catar. Um outro dado, o Catar é o 10º maior proprietário de terras do Reino Unido. Do Reino Unido, 10º maior proprietário de terras do Reino Unido. A Harrods, aquela loja de departamento no centro de Londres, super tradicional, do Catar. Outro detalhe, o aeroporto de Heathrow, em Londres, 20% do aeroporto é do Catar. Enfim, o que o Catar fez nesses últimos anos foi justamente ir às compras no mundo, criando, na verdade, no Ocidente, uma enorme cumplicidade em relação ao seu regime. Não é por acaso que, enquanto você vê ativistas de direitos humanos, movimento LGBT, pressionando por uma reação em termos de direitos humanos, os líderes políticos do Ocidente estão em absoluto silêncio no Catar. Agora, em relação à escolha do Catar, Jamil, eu até observava aqui no seu artigo, né, que você cita quem eram os outros candidatos a sediar a Copa do Mundo. E aí a gente tem só os Estados Unidos,
o Japão e a Austrália, que são três países, inclusive, onde o futebol não é a principal modalidade, ou seja, a realização de um Mundial apontaria para uma conquista de mercado justamente para a FIFA, e são países muito bem estruturados, né? A Austrália, inclusive, tem uma experiência fantástica com os Jogos Olímpicos de Sydney, né? Cujo legado ali talvez tenha sido um dos maiores. Quando a gente fala de Olimpíada, sempre fala do dito legado olímpico, e talvez tenha sido um dos maiores em termos de competições esportivas, e mesmo assim esses países perderam para o Catar. Tem esse poderio econômico desse país, mas também tem muita corrupção, né? Que aos poucos já vem sendo aí revelada, Jamil. Ah, certamente. E, de fato, é uma Copa, eu diria, a Copa mais polêmica da história da FIFA, justamente porque ela foi escolhida em uma situação extremamente complicada. Para a gente entender, naquele momento, as regras da FIFA mudaram. Foi tão escandaloso, meu caro, que depois daquilo, as regras da FIFA tiveram de ser mudadas, porque não dava mais para aceitar que só 23 pessoas, 23 cartolas, definissem o destino da Copa do Mundo. Por quê? Porque, imagina, para você ter 50% mais um voto, no caso de 23 pessoas, bastam 13 votos, né? 12, na verdade. 12 votos, você já matou, você já tem a Copa do Mundo no seu país. E comprar 12 cartolas sai barato. Essa é a verdade. Agora, não é comprar, eu fui lá, depositei na conta dele. Pode até ser, pode até ser. Mas o caso é que a compra de influência, a troca de favores, a operação de sedução, ela é muito fácil se são só 12 pessoas que você precisa, de uma certa forma, convencer. E aí o grande momento disso tudo, basicamente foram dois. Primeiro, a América do Sul inteira, os 4 votos da América do Sul, e um deles era do Ricardo Teixeira, né, ex-presidente da CBF, os 4 votos da América do Sul foram para o Catar. Então, antes de a gente criticar o Catar, vamos lembrar quem é que votou por eles, inclusive nossos, entre aspas, representantes. Tem quem também votou pelo Catar? Os 4 votos da Europa naquele momento. Então, houve um acerto, basicamente, inclusive político. Naquele momento era Nicolas Sarkozy, o presidente da França, que teve uma reunião com o emir do Catar e com Platini, que naquela época era o presidente da UEFA. E Platini sai dessa reunião, entre aspas, convencido de que precisava votar no Catar e que o Catar era a melhor solução. Olha só que curioso o que acontece alguns meses depois. O emir do Catar anuncia a compra do Paris Saint-Germain. Qual Paris Saint-Germain? Time do Sarkozy. Então, não por acaso, ele faz do Paris Saint-Germain uma potência. Ainda não ganhou a Champions League, mas eventualmente aí você vai ter um Paris Saint-Germain disputando, inclusive, os grandes títulos, a disputa, obviamente. Mas qual é o resultado disso tudo? Você tem uma operação que vai muito além apenas do futebol. É uma operação financeira, uma operação de política externa, é uma operação de sedução e é uma operação da parte do Catar de inserção no mundo. É um ato de política externa. O problema é que a FIFA vende isso tudo como um critério técnico. Nós fomos lá e definimos quem era a melhor sede. Não é isso, né? O que a gente precisa ter muita consciência é de que o que nós estamos vendo na televisão, ouvindo no rádio, etc., é uma operação de política externa com muito dinheiro para justamente comprar esse lugar no mundo. Agora, Jamil, a gente sabe aqui, né, o Catar ele é uma monarquia absolutista, né, a legislação do país acaba considerando crime relações homoafetivas, inclusive até com pena de prisão, mas tem outros aspectos ainda de violações aos direitos humanos, exploração do trabalho de imigrantes. Calcula-se, inclusive, que na construção dos estádios tenham morrido 6.500 trabalhadores, né? Tem até estimativas de que esse número seja ainda maior do que isso, alguns falando de 15 mil pessoas mortas, mas a falta de transparência, inclusive do governo do Catar, diz que não é nada disso, e há anos isso vem sendo denunciado também por organizações não governamentais, também tem um contexto de desrespeito às mulheres. Como que os organismos multilaterais têm tratado o Catar? E desde a escolha do país como sede do Mundial da FIFA, isso tem facilitado, de fato, as relações do Catar no âmbito da política externa? Olha, houve uma pressão muito grande por alguns anos em relação a esse sistema, eu diria, trabalhista.
É difícil chamar de trabalhista, porque eu vou tentar explicar aqui como funciona. Inclusive, eu já fui fazer matéria lá, isso lá no começo, há mais de 10 anos. É, primeiro, o Catar não tem operários, não tem a população que é operária. Então, o que faz é importa, principalmente do Nepal, da Índia, Bangladesh e alguns países africanos, essa mão de obra para a construção. Essa construção, obviamente, nesses últimos 10 anos, essa construção foi destinada ao setor, claro, de transformação da cidade para receber a Copa do Mundo. Esses trabalhadores, até pouco tempo, ou durante todo o processo de construção dos estádios, eles funcionavam da seguinte forma: eles desembarcavam no Catar, entregavam o seu passaporte para um empregador e ficavam trabalhando naquela obra e não podiam mudar de emprego sem o consentimento do empregador, né? E o passaporte não era devolvido para o operário até que o empregador desejasse. Eu não sei qual é o outro nome disso. Eu só consigo pensar em semi-escravidão, em trabalho forçado, né? Agora você poderia dizer, não, mas ele optou por ir. Será mesmo que ele optou quando você não tem opção? Enfim, é um debate muito profundo. Agora, a pressão internacional, inclusive da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, foi muito grande em relação a isso. E o Catar, se eu não me engano, há um ano e meio, anunciou, então, o fim desse sistema, ou pelo menos não o fim total, mas a redução dessas medidas, quando os estádios já estavam prontos. Então é muito fácil você modificar o sistema, né, quando na verdade você não vai precisar mais dele. Porque é isso que o Catar fez. Quando ele já não precisava dessa enorme mão de obra estrangeira, ele falou, não, agora a gente pode mudar o sistema, claro, né? Então, é algo dramático. E você colocou muito bem várias entidades internacionais denunciando isso ao longo dos anos. E eu insisto, o silêncio dos líderes internacionais, e aí dos líderes políticos internacionais, esse silêncio está relacionado ao fato de que o Catar comprou, basicamente, comprou no sentido, eu diria, de inserção, aliados em todo o mundo. Nós tivemos aí há poucas semanas o presidente da França, Emmanuel Macron, dizendo, olha, não é hora de falar de política, vamos concentrar na bola, né? Em outras palavras. O presidente da FIFA, vamos concentrar na bola, não é hora de falar de política. Então, quando é a hora de falar de política? Quando é a hora de falar de política? Se não, no momento em que, claro, tudo isso vem à tona, né? Então, é extremamente importante a gente entender, e aqui não eu não gosto de futebol, quem me conhece sabe que futebol fez e faz parte da minha vida desde a minha infância. Agora, a gente precisa ter muita consciência do que nós estamos assistindo e, claro, quem pagou por isso. No caso do Catar, quem pagou com sangue, suor e lágrimas. E é muito difícil a gente dissociar o esporte da política, enfim, desse contexto social, ainda mais quando a gente vê, por exemplo, a própria FIFA acabou banindo a Rússia e os atletas russos tiveram que disputar uma Olimpíada sem poder, inclusive, acessar sua própria bandeira, cantar seu próprio hino. E a gente tem um outro exemplo que é clássico também, né, do regime de segregação racial da África do Sul, que desde 48 tinha sido implantado ali no país e a África do Sul só foi autorizada a voltar aos Jogos Olímpicos em 1992. Inclusive a FIFA baniu antes a África do Sul do que o próprio Comitê Olímpico Internacional. Então isso é uma amostra de que o esporte pode ser sim um instrumento de pressão para a promoção de direitos humanos, Jamil. Certamente, certamente. Não há como você dissociar. Eu acho que você tem toda razão. Primeiro, no meu ponto de vista, política sempre faz parte de qualquer aspecto da vida, da cultura, em qualquer outro setor. Então não vai ser diferente numa Copa do Mundo. Se não tivesse política envolvida, meu caro, por que é o Emir que abre a Copa do Mundo, né? Podia colocar o capitão da seleção para abrir a Copa do Mundo. Eu sempre acho muito estranho esse debate que se faz. Não podemos falar de política, vamos deixar a política fora do esporte. Sabe por quê? E aí é a lógica por trás dessa lógica, dessa defesa. É simples, porque quando você diz, pessoal, jogadores, torcedores, parem de fazer política, na verdade, o que esses dirigentes estão dizendo é só nós podemos fazer política com o futebol, não vocês. Eu posso, porque eu sou o dono da Copa.
Eu posso, porque eu sou o país sede da Copa, o regime que faz a Copa acontecer. Então, na verdade, o que você tem é um monopólio do uso da Copa do Mundo, em termos políticos, por alguns, e não por todos. Então, quando alguém fala, eu vou usar a braçadeira X, eu vou me ajoelhar, eu vou chegar com um cartaz pedindo democracia, é porque, claro, do outro lado, já tem alguém fazendo política. Quando essas pessoas falam, não façam política, elas estão ao mesmo tempo dizendo, só nós podemos fazer política. Jamil, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Conversamos aqui com o jornalista, escritor e especialista na cobertura de pautas ligadas às relações internacionais e ao combate à corrupção, Jamil Chad. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.